subestimados por não serem tão grandes como leões ou tigres, porém, esses felinos são mais habilidosos e altamente ferozes. Alguns leopardos imprimiram sua história em meio à linha do tempo da humanidade e provaram que carregam uma força além do esperado. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje veremos as histórias dos leopardos mais fortes que conhecemos. Então, clica no like e vamos nessa! Centenas de vítimas humanas. Duas histórias tão aterrorizantes que mais parecem roteiro de um filme, porém elas são reais. Um felino com sede de vingança e outro habituado a se alimentar de carne humana. Anos de terror e um verdadeiro banho de sangue em terras indianas. Descaso por parte do governo local e a misericórdia de um renomado caçador. Esse é o Ordinário e hoje veremos duas incríveis histórias de leopardos comedores de homens, o leopardo de Panar e o leopardo de Rudraprayag. Eles fizeram mais de 500 vítimas humanas juntos e deixaram sua história marcada nas páginas de livros de sucesso. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! 1900, província de Kumaon, vilarejo de Panar, Índia. A província de Kumaon era rodeada de vilarejos que sobreviviam do campo e do que conseguiam pescar ou caçar na área considerada como rural. Havia uma floresta próxima, mas poucos eram os homens que se atreviam a entrar nela, pois todos sabiam que poderiam se deparar com um leopardo e evitavam a região. Saiba que leopardos não são comuns apenas na África, mas também na Índia. No início dos anos de 1900, um leopardo foi avistado próximo à aldeia de Panar e um jovem caçador, ainda muito inexperiente, se atreveu a tentar caçar a fera. Porém, a inexperiência do rapaz era muita para a astúcia do felino, que foi ferido em uma das pernas, mas acabou fugindo com vida. Dias se passaram e todos pensaram que o leopardo não retornaria às imediações da aldeia, pois teria ficado com medo devido ao ferimento. Porém, a realidade era outra. Depois de se curar, o leopardo percebeu que ficou mais difícil caçar animais, pois eles eram velozes e o ferimento tinha lesionado um de seus tendões. Então, ele decidiu se vingar e caçar presas muito mais fáceis: os humanos do vilarejo. O leopardo pareceu planejar cada passo em cada caçada, pois por quase 10 anos ele espreitou e caçou humanos na região de Kumaon. Durante o dia, as crianças mais novas eram deixadas com as mais velhas, para que as mulheres pudessem trabalhar em lavouras e os homens, além do trabalho em plantações, pudessem pescar e caçar herbívoros. O leopardo percebeu que, se o seu alvo fossem os pequenos humanos, sua vingança começaria muito bem, além dele conseguir encher a barriga. Por meses, crianças eram roubadas pelo leopardo, levadas para dentro da mata e nunca mais eram vistas. Depois, ele começou a atacar as mulheres, quando elas iam ou vinham de seu trabalho nas plantações. O povo daquela região era muito pobre e não tinham outros recursos para o seu sustento além da pesca e trabalho nas lavouras. Não havia escolha, não podiam se trancar em casa, eles precisavam sair para trabalhar ou então morreriam de fome. Por fim, o leopardo começou a atacar os homens quando eles caminhavam sozinhos pelas estradas de terra que ligavam o vilarejo à cidade, e por muitos anos aquele povo sofreu centenas de perdas humanas. O governo local não parecia se importar, e com o passar do tempo as perdas humanas se tornaram comuns. Nenhum caçador experiente se atrevia a ir atrás do leopardo, pois uma lenda ganhou força. Todos acreditavam que o leopardo estava possuído por um gênio da fúria. Mas em 1910, quase 10 anos depois do primeiro ataque, um famoso caçador de tigres e leopardos resolveu assumir o encargo para si, e sem cobrar nenhum dinheiro da população do vilarejo, foi à caça do felino vingativo. Jim Corbett
era um experiente e renomado caçador que escreveu inúmeros diários relatando suas aventuras em caçadas de feras comedoras de homens. Inclusive, já citamos ele outras vezes aqui no canal. Como os ataques eram frequentes, Jim conseguiu rastrear o leopardo em pouco tempo e com seu rifle em mãos abateu o felino, colocando um ponto final em anos de terror. De acordo com os registros do caçador, o leopardo de Panar teria abatido aproximadamente 400 pessoas em quase 10 anos. 1918, Rudraprayag, Índia. Rudraprayag é uma pequena cidade no estado indiano de Uttaranchal. A cidade é cercada por matas e possuía estradas que ligavam as cidades próximas. Em 1918, a gripe espanhola chegou à região, sendo responsável por muitos óbitos. Devido à falta de recursos e à grande demanda de corpos, quando alguém perdia a vida era jogado na mata, pois as pessoas estavam muito doentes e não tinham como providenciar funerais adequados. Um leopardo macho foi atraído pelo cheiro dos muitos corpos e percebeu que ele tinha um grande banquete à sua disposição. Mas leopardos preferem carne fresca, e o felino começou a esperar em cima das árvores até que os humanos aparecessem para desovar mais um corpo. Ao invés de se alimentar dos cadáveres, ele começou a atacar os vivos. O primeiro ataque foi em 1918 a um homem que tinha acabado de deixar corpos na mata. Seu amigo que o acompanhava fugiu e contou o que tinha acontecido. Eles decidiram que era melhor incinerar os corpos e não retornar à mata. Próximo da mata e antes da cidade de Rudraprayag existia um templo hindu. Cansado de esperar por suas presas humanas que não retornavam, após alguns dias o leopardo resolveu avançar. Ele invadiu o templo e fez mais 2 vítimas de uma só vez. Nos meses seguintes, o leopardo parecia não estar satisfeito e começou a atacar nas estradas. O governo da época estava debaixo da coroa britânica e, para resolver a situação, eles enviaram tropas de soldados ingleses para caçar o animal. Mas eles falharam miseravelmente. O leopardo sumiu sem deixar rastros e por algumas semanas os ataques cessaram. Mas o felino estava viciado no sabor da nossa carne e bastou os soldados deixarem o local para que os ataques retornassem, mas dessa vez com muito mais fúria. Os moradores locais temiam de verdade o leopardo e não se atreviam a revidar. O animal se sentia confiante e começou a invadir casas atrás de sua refeição humana. Caçadores souberam da terrível história e iam até o local para tentar pegar o animal enfurecido, mas o leopardo sumia e só retornava quando seus opositores iam embora. Jim Corbett foi um dos caçadores que tentou, sem sucesso, caçar o animal. Logo no primeiro ano do ataque, em 1918, ele usou armadilhas com presas vivas e com veneno. Ficou dias dentro da mata, mas não obteve vitória sobre a situação. 7 anos se passaram e Jim Corbett voltou ao local, pois os ataques continuavam. Em 1925, Jim disse que dessa vez não iria desistir, e depois de 10 semanas rastreando o inteligente felino, ele conseguiu abater o animal no dia 2 de maio de 1926, quase 8 anos depois do primeiro ataque. O leopardo já estava idoso, porém com um bom condicionamento físico, segundo os registros de Jim. Estima-se que o leopardo de Rudraprayag tenha feito 125 vítimas humanas em quase 8 anos. Porém, Jim defende em seu diário que esse número tenha sido um pouco maior que 200. Os registros de Jim viraram vários livros que ele narra essas e outras aventuras em meio à selva indiana. Me conta aqui nos comentários se você conhecia uma dessas histórias e se tem algum detalhe ou informação que esquecemos de pontuar aqui. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Na parte central do território indiano, um predador está à espreita, aguardando o momento exato para cometer suas atrocidades. Envolto em escuridão, ele se esconde pelas sombras, observando, enquanto os humanos da região pensam estar levando suas vidas
fora de qualquer perigo. Mas a verdade é que um felino os observa, escolhendo cuidadosamente qual deles será a sua próxima presa. 2 ataques mortais em menos de 12 horas e uma série de incidentes inevitáveis devido à fome incontrolável da fera. Hoje no Ordinário Selvagem você vai conhecer a assustadora história do leopardo de Xinguara e como esse animal deixou todo um vilarejo de luto devido às suas investidas em meio à sociedade local. Então já clica logo no botão do like, é totalmente de graça e ainda impulsiona esse vídeo a chegar a outras pessoas que gostam de assuntos como esse. Se ainda não é inscrito aqui no canal, essa é a hora perfeita. Isso não te custa nada e você ainda vai ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Clique no like e vamos nessa! 9 de janeiro de 2018, distrito de Chhindwara, Índia. O distrito de Chhindwara fica localizado bem ao centro da Índia. Como é de costume, grande parte do território indiano abrange uma gama de vilas e aldeias. Ao redor de Chhindwara não é diferente. Algumas vilas ficam bem perto da mata e o convívio de humanos com a vida selvagem do lugar é uma realidade. As cordilheiras de Satpura cercam o território, com altas colinas cobertas de vegetação. No passado, esse local já abrigou leões indianos e hoje é lar de algumas espécies de macacos, veados, tigres e leopardos. De acordo com o censo de acidentes com animais selvagens do local de 2014 a 2017, 92 pessoas perderam suas vidas devido a ataques de leopardo e tigres. Entre as vítimas se encontram pessoas de todas as idades, desde crianças a idosos, a maioria delas adultos que trabalhavam no campo com algum tipo de agricultura. Nem sempre esses animais sedentos por carne humana foram apanhados e recolocados em seu ambiente natural, afastados dos vilarejos. Na verdade, situações como essa continuavam a acontecer. Em 2018, um predador invadiu uma das vilas para apanhar presas fáceis e indefesas. Nesse caso, crianças. O vilarejo, bem ao lado da cidade de Chhindwara, já tinha sofrido com ataques de tigres e leopardos em um passado não tão distante assim, e infelizmente eles chorariam seu luto mais uma vez. Um leopardo macho tinha sido avistado algumas vezes rondando a vila. Ele parecia jovem e estava sem a sua mãe. Normalmente, leopardos vivem cerca de 2 a 3 anos na companhia de sua mãe antes de chegar à vida adulta e viverem então sozinhos. Sua aparência indicava que o animal tinha acabado de deixar a companhia de sua genitora e talvez pela inexperiência de caça, ele teria mirado em uma presa fácil. O felino observou a vida em comunidade da vila por alguns dias. Ele sabia exatamente a rotina dos moradores do local e por isso percebeu que poderia ser arriscado demais tentar caçar um humano adulto, já que ele não tinha muita prática de caça. Então mirou seu olhar para os humanos mais jovens, ou seja, as crianças do vilarejo. Mas antes de continuar, se você deseja apoiar nosso trabalho, faça parte do clube de membros aqui do canal e desfrute de benefícios que nós criamos somente para essa categoria de inscritos. São valores simbólicos e você terá acesso a conteúdo exclusivo do nosso trabalho e vai nos apoiar demais a continuarmos produzindo conteúdo aqui no YouTube. Vamos continuar. Sua primeira vítima foi uma menina de 3 anos de idade. A garotinha brincava em frente à sua casa com outras crianças sob a supervisão de sua irmã mais velha. Tinha apenas 8 anos de idade. Era manhã e nesse horário os pais das crianças da vila estavam no campo trabalhando. A realidade de vida era assim, crianças mais velhas protegendo as mais novas. Mas o que elas fariam contra um predador selvagem? Já que os poucos adultos no local estavam ocupados demais com seus afazeres. E o leopardo percebeu isso rapidamente, à espreita, observando enquanto as crianças se divertiam para interromper o ato com sua fúria. Sem pudor, o leopardo se aproximou lentamente, revelando sua presença e fazendo com que todas as crianças saíssem correndo aos gritos com medo da fera.
menos uma, que por ter apenas 3 anos não conseguiu correr rápido o suficiente e foi pega e abatida ali mesmo, bem na frente dos olhos assustados da sua irmã e seus amigos. Após abater a presa, o leopardo a levou para a selva. Uma senhora que fazia o almoço observou pela janela a alguns metros do acontecido. Ela saiu com uma faca para tentar conter a situação, mas o leopardo foi mais rápido, completando seu objetivo. Os adultos que estavam no campo foram avisados e retornaram mais cedo de seu trabalho aquele dia. Com a partida precoce de um membro tão jovem da vila, os homens se mobilizaram para encontrar o animal e abatê-lo. Leopardos são conhecidos por arrastarem presas com o dobro do seu peso corporal para o alto das árvores. Assim, eles escondem seu alimento de outros predadores que não possuem habilidades de escalada tão desenvolvidas quanto a dele. E o leopardo de Chindwara tinha feito o mesmo com a sua presa recém-abatida. E os homens não encontraram nenhum vestígio do corpo da menina, apenas pedaços de suas roupas envoltos em sangue. Enquanto os homens estavam se aventurando na selva para encontrar o animal, ele já tinha voltado à vila e faria uma outra vítima. Dessa vez, um menino de 10 anos. O garoto tinha ido ao poço sozinho pegar água como de costume. Como o leopardo já tinha atacado aquele dia, a população acreditou que ele não voltaria tão cedo assim. A mãe do menino ouviu os gritos do seu filho. Enquanto ela saiu de sua casa para ver o que estava acontecendo, teve a triste visão de ver seu filho de apenas 10 anos de idade lutando para se libertar da boca de um leopardo enquanto o mesmo o arrastava para a selva. A mãe do garoto tentou seguir a fera mata adentro. A mulher gritava por seu filho, que com certeza afastou o leopardo para mais longe. Os homens que estavam em busca do animal ouviram a mulher e vieram ao seu encontro, tomando ciência de que um segundo ataque havia ocorrido em menos de 12 horas do primeiro. Já era início da noite e eles precisavam sair dali, pois na mata à noite um único tigre poderia fazer todo o grupo sucumbir. Mesmo contra a vontade da mulher, os homens a levaram para casa. Na manhã seguinte, a vila contactou as autoridades da cidade de Chindwara e buscas especializadas foram iniciadas à procura do menino e também do leopardo. Partes do garoto foram encontrados nas proximidades da vila. Era como se o leopardo de Chindwara estivesse enviando um recado de fúria e dominação, pois ele não se alimentou dessa presa. Durante as buscas pelo felino, ele atacou um dos guardas florestais. O leopardo estava em cima da árvore quando pulou bem em cima do homem. Ele mordeu e fugiu, rápido demais para ser pego. Os especialistas constataram que se tratava de um leopardo jovem. Teria acabado de deixar a companhia de sua mãe e provavelmente, por ter pouca experiência em caçar presas selvagens, percebeu que teria um banquete oferecido de presas fracas bem próximo do seu território, optando por esse caminho mais fácil. Por 4 dias, o leopardo não foi visto. As buscas foram encerradas e uma equipe especializada ficou fazendo ronda no vilarejo pelos próximos dias. A intenção era capturar o felino e transportá-lo para um local distante de humanos. Mas na manhã do 5º dia, ele atacou novamente. Exatamente da mesma forma que o primeiro ataque, revelando a sua presença bem no meio da vila enquanto as crianças brincavam na rua. A equipe de especialistas estava ali e contava com 3 homens, 2 armados caso precisassem defender alguém e um portava tranquilizantes para cumprir o objetivo de captura. No momento em que o leopardo de Chindwara entrou na vila, as crianças gritaram e correram, mas os homens mantiveram a calma, miraram seus rifles para o animal somente por segurança, pois o dardo com tranquilizante o acertou primeiro, derrubando o felino. O animal foi realocado na parte mais isolada das cordilheiras de Satpura e não importunou mais nenhum vilarejo. Infelizmente, aquelas pessoas choraram por mais um luto, envolto um misto de sentimento e de tristeza, brutalidade e familiaridade, por perder seus entes queridos para a força esmagadora da Mãe Natureza. Escondido entre os relevos de Ruanda, um leopardo de cor preta ficou conhecido como sendo o verdadeiro rei das montanhas. Apesar de ser bem menor e possuir uma força inferior a um gorila,
Esse leopardo conseguiu desempenhar uma série de ataques fatais ao maior primata do mundo moderno. Essa não é a única história sobre leopardos abatendo gorilas, mas 2 casos foram registrados e um deles em um ambiente supostamente controlado. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer a história de um leopardo matador de gorilas. Não subestime esse felino e saiba qual é a sua verdadeira força. Então, já clica logo no botão do like para ajudar nosso trabalho e se ainda não é inscrito por aqui, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! 1959, Ruanda, África. Os belíssimos relevos de Ruanda abrigam animais exuberantes e fortes. Entre eles estão os gorilas. Em 1959, George Scholar era apenas um jovem biólogo de 26 anos que tinha acabado de chegar à África em uma de suas primeiras viagens para estudos. Dessa vez, Scholar estaria estudando os gorilas das montanhas. Nas florestas tropicais da África, o predador de ápice é o leopardo. Apesar de gorilas compartilharem o mesmo habitat, eles tendem a ser mais amistosos. A carne está presente na dieta de um gorila, mas somente como proteína de insetos. Então, o maior primata, apesar da sua força, não é um predador. Já os leopardos têm a sua alimentação 100% baseada em carne. E como nas montanhas os leões não estão presentes, são os leopardos quem devemos temer. Nos primeiros dias de pesquisa de Scholar, ele e sua equipe observaram que leopardos e gorilas não ficavam por muito tempo na mesma região. Geralmente, os leopardos não enfrentavam os grandes e fortes primatas, ainda mais quando eles estavam em grupos. Porém, se estivessem com muita fome, miravam integrantes do bando menores, como filhotes ou jovens fêmeas, mas mesmo assim, só se atreviam a atacar um gorila caso ele estivesse sozinho. A conclusão é que gorilas poderiam encarar leopardos como inimigos em potencial, e se algum chegasse perto demais, poderia experimentar a força de um dorso prateado, por exemplo. Porém, toda regra tem sua exceção, e não seria diferente na selva africana, pois um leopardo estava à espreita, aficionado por abater uma presa tão grande quanto um gorila macho, líder do bando. Era um leopardo de cor preta, com uma mutação genética chamada de melanismo. Ele foi visto observando cada movimento do bando de gorilas algumas vezes. Em determinado momento, o líder do bando de gorilas percebeu a presença do felino. Ele emitiu gritos e se juntou com seu bando em uma forte formação que quebraria o leopardo caso ele resolvesse encarar. O felino foi embora. 2 dias depois, no período noturno, o leopardo esperou que o dorso prateado adormecesse em seu ninho no alto da colina. Gorilas não enxergam bem à noite, mas felinos sim, e disso o leopardo sabia. Em meio à escuridão, o leopardo atacou o gorila de surpresa bem em seu pescoço. Com o susto do ataque, o gorila caiu da colina, levando o leopardo consigo. No dia seguinte, o enorme primata foi encontrado sem vida, com marcas de garras e mordidas, com sua parte inferior da barriga aberta. Com a queda e baixa visão devido à noite, o leopardo saiu vitorioso, abatendo seu primeiro grande primata. E ele não parou. O bando de gorilas elegeu um novo líder e mudou de território por medo de outro ataque. Durante a viagem de procura por um outro local, o bando parou para se alimentar. Eles estavam dispersos e longe uns dos outros. A oportunidade perfeita para um leopardo faminto. Dessa vez, ele atacou uma jovem fêmea, bem à luz do dia, diretamente na parte de trás da nuca, o que ocasionou uma profunda lesão. O abate era certo, só questão de tempo. Porém, com os gritos da fêmea de gorila, o novo líder se aproximou, espantando o leopardo. Mas era tarde demais e a gorila tinha sangrado até ao seu fim. O bando saiu rapidamente dali e o leopardo retornou para degustar o seu jantar. Os
biólogos pararam de acompanhar a viagem dos gorilas e não se sabe se o leopardo negro continuou atacando os primatas. Porém, no final daquele mesmo ano, outro relato de um leopardo negro perseguindo um grupo de gorilas veio à tona. Mas neste caso, o leopardo abandonou a perseguição ao presenciar o líder do bando de gorilas abatendo outro leopardo que se aproximou. No entanto, duas outras histórias parecidas foram registradas. De acordo com o site Bear Gorilla, Walter Baumgarten, que é um dos pesquisadores do Parque Nacional de Virunga, no Congo, encontrou restos mortais de gorilas que foram visivelmente atacados por um felino. E o único felino presente no local são os leopardos. O pesquisador relatou que se surpreendeu, pois o bando de gorilas que ele estava monitorando estava saudável e não possuía nenhum integrante idoso ou doente, pois geralmente leopardos atacam gorilas doentes ou muito idosos, aproveitando da vulnerabilidade daquele primata, o que não era o caso dos gorilas moradores daquela área. Quando encontrou o bando de gorilas alguns dias depois, percebeu que uma das fêmeas e o gorila macho, que provavelmente iria herdar a liderança, não estavam mais no bando. Concluiu-se, portanto, que foram eles as vítimas. Outro caso remonta a uma apresentação de animais em 1949 nos Estados Unidos, mais precisamente em Liberty Lake. Nessa época, alguns zoológicos faziam shows envolvendo animais. O site Virginia Chronicle Digital Newspaper Archive republica notícias de jornais impressos. E de acordo com as informações, durante uma das apresentações, um leopardo asiático de cor preta fugiu do seu recinto e pulou no local que o gorila estava. Era um gorila macho e adulto, e eles lutaram por quase 2 horas. Cerca de 400 pessoas viram a cena e nada podiam fazer, pois não tinham tranquilizantes de animais no local. O gorila tentava fugir das investidas do leopardo e ao final da batalha, o felino cortou profundamente um dos braços do gorila e depois o arrancou, levando o primata a óbito. Por mais poderoso que um gorila seja, é importante lembrar que ele não é um predador e felinos são projetados para caçar e executar a qualquer custo. Como vimos no início do vídeo, geralmente gorilas e leopardos não interferem no território um do outro. Porém, quando o embate chega, parece que o leopardo consegue trabalhar muito bem as fraquezas do seu oponente. Nas savanas africanas, o que determina se você sobreviverá é a capacidade de sempre estar em alerta e o quão rápido conseguirá ser. Nessas terras, os predadores são altamente cruéis, mas os herbívoros também podem se transformar em verdadeiros monstros. Principalmente se você tem filhotes para proteger ou se sua espécie corre um grande risco de desaparecer do planeta Terra. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a emocionante história de 2 leopardo fêmeas, Fig e Toto, que lutaram bravamente para permanecerem vivas, criando um laço que dificilmente poderá ser desfeito e mudando a regra de vida dos leopardos. Então, já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Esse vídeo é baseado no documentário Jade Leopard, do National Geographic, Conto do Leopardo, Olhos de Jade, em português, que eu recomendo muito que você assista. 2017, Reserva Masai Mara, Quênia, África. A reserva de Masai Mara é um dos parques de safaris mais famosos do Quênia. Com uma área de 1.510 km², essas imediações já deram vida a incríveis histórias de leões e são o palco dos relatos de hoje. Além de leões, a reserva também é o lar de leopardos impiedosos, que precisam ser ainda mais furtivos e rápidos se quiserem chegar à vida adulta nesse lugar, pois predadores e grandes herbívoros podem ser um perigo em potencial para os filhotes de leopardos, os impedindo de sobreviver por muito tempo. Os números desses felinos têm diminuído ano após ano. Esse triste fato incentivou o casal Derek e Beverly Joubert a acompanhar por 3 anos a vida de 2 leopardos fêmeas que conseguiram preservar suas vidas.
mas para isso enfrentaram cara a cara o terror que a selva africana apresenta. Em 2017, um leopardo fêmea apareceu bem próxima do acampamento de guias de safari, dentro da reserva de Masai Mara. Logo se percebeu que a felina estava grávida e provavelmente escolheu aquele território para dar à luz, pois nele não haviam bandos de leões por perto. Apenas uma semana depois de estar nas redondezas, a leopardo fêmea foi batizada de Fig e ela deu à luz a uma pequena fêmea que, quando abriu os olhos, surpreendeu a todos pela coloração hipnotizante deles. A pequena possuía os olhos verdes como a pedra preciosa jade, olhos que veriam muitos desafios e que, se fossem tão sortudos quanto belos, poderiam contemplar um futuro. A filhote foi nomeada de Toto e mãe e filha iniciaram sua jornada em busca da sobrevivência no Quênia. A população de leopardos está seriamente ameaçada de extinção, totalizando um número assustadoramente baixo em âmbito mundial. Estima-se que existam de 7.300 a 7.800 leopardos em todo o planeta, contando a pequena população deles na Ásia e também os que estão em cativeiro. Na África, muitos leopardos são caçados por colecionadores de troféus e para fins medicinais não comprovados. Na Ásia, o couro desse animal é comercializado e isso atrai ainda mais perseguidores para essa espécie tão bela. Ao verem Toto com olhos tão magníficos, a preocupação com sua vida cresceu ainda mais por parte dos trabalhadores da reserva, pois se qualquer caçador a avistasse até mesmo de longe, iria persegui-la para ser dono daqueles olhos. Poucos meses depois do nascimento de Toto, uma inundação alagou toda a área próxima ao acampamento dos guias de safari, obrigando Fig e sua filhote de apenas alguns meses a ficarem confinadas em cima de uma árvore por dias. O perigo era grande, crocodilos estavam por todos os lados e a correnteza também poderia ser fatal para a pequena Toto. Fig sobreviveu se alimentando de pássaros bem pequenos, mas foi observado que por alguns dias ela não conseguiu mais se alimentar. Toto ainda se nutria do leite da mãe, porém manter um filhote em cima da árvore não foi nada fácil. Quando as águas baixaram, Fig percebeu que precisava sair dali rapidamente e caçar algo realmente substancial para repor suas energias. Ela estava faminta e se não comesse algo, seu leite secaria. Mãe e filha se mudaram para o terreno mais elevado, onde Fig caçou, mas a paz não durou nenhuma semana, pois quando as hienas perceberam que ali perto havia uma caçadora habilidosa, elas seguiram o cheiro de carne fresca para tentar se aproveitar da presa abatida. E quando chegaram, viram não só uma presa abatida, mas um filhote que muito as interessava. Toto estava com 6 meses e aparentava ser um prato muito apetitoso para as carniceiras. Para os leopardos, as árvores podem ser grandes aliadas na maioria das vezes. Fig estava com sua presa em cima da árvore e as hienas não iriam conseguir roubá-la. Toto estava com sua mãe no alto e as hienas desistiram no primeiro momento. Porém, a líder do clã de hienas permaneceu ali por uma noite e um dia inteiro, na esperança que Toto caísse da árvore e ela degustasse-a sozinha. Mas Toto tinha aprendido a segurança dos troncos e não se atreveu a se aproximar. Fig, ao perceber que a hiena não iria embora, a expulsou pela força. No outro dia, a líder das hienas retornou, só que dessa vez com reforços, e Fig percebeu que se quisesse permanecer viva, ela e Toto precisariam fugir o mais rápido possível dali. Na árvore havia uma gazela que Fig tinha abatido e se alimentado parcialmente dela. Fig a jogou para as hienas e quando elas estavam intertidas e brigando pelos melhores pedaços, Fig e Toto fugiram. Mas os perigos do solo africano são maiores do que os demais habitats. E quando se é um filhote, tudo pode contribuir para que a sua existência tenha um ponto final. Ao sair das terras das hienas, mãe e filha se depararam com um perigo totalmente inesperado. Uma enorme manada de gnus corria, fazendo o chão tremer.
Toto nunca tinha visto aquela cena antes, e como qualquer criança curiosa, ela foi em direção ao perigo. Bastavam alguns segundos e Toto seria pisoteada por eles, mas Fig foi mais rápida e impediu a sua filha de continuar. Seus olhos cor de jade permaneceram atentos e aprenderam que, apesar da beleza da sincronia da manada de gnus, aquilo era realmente perigoso para ela. Mãe e filha estavam criando um laço mais forte do que o comum, e isso mudaria a vida de ambas, pois o ciclo natural da vida dos leopardos seria quebrado em um futuro próximo. O próximo e maior desafio que Fig e Toto enfrentaram foram os temidos leões, pois nos meses que se seguiram, elas cruzaram vastas planícies onde reis governam pela força. Furtivas e rápidas, a estratégia era simples, porém eficiente. Elas andavam durante o dia, pois os leões dormem a maior parte do tempo em que há luz solar. Se escondiam em árvores realmente altas durante a noite e evitavam deixar rastros. Um local seguro próximo às rochas foi encontrado por Fig e Toto. Toto já tinha 1 ano de idade e a próxima missão de Fig era ensinar sua filha a se tornar uma predadora. A exemplar professora brincava com sua cria, incentivando para que Toto a pegasse com suas pequenas garras. Mas a real lição era passada de forma inconsciente, pois era assim que uma presa se comportaria no futuro, e Toto precisaria saber agarrá-la com toda a sua força. Aos 2 anos, Fig começou a mostrar a Toto como se caçava de verdade, mas a pequena não conseguia pegar nem os indefesos lagartos. Toto parecia desajeitado, e isso preocupou Fig. Quando os leopardos completam 3 anos, eles se separam de suas mães e seguem seu próprio destino. Era chegado o tempo de Toto deixar Fig, mas como deixá-la se ela ainda não sabia caçar? Fig se empenhou ainda mais em mostrá-la sobre a caça, e os olhos cor de jade de Toto começaram a registrar tudo de forma detalhada, até que em uma noite, após várias tentativas frustradas, Toto deu um show de habilidade sobre a luz da lua ao pegar a sua primeira presa. Fig estava orgulhosa e agora poderia ir e deixar com que sua Toto seguisse seu caminho de forma independente, como deve ser na vida de um leopardo. Mas, contradizendo todas as expectativas, Fig decidiu ficar. Não deixou sua cria e permaneceu ali junto com ela, cultivando o forte laço que havia entre as duas. Se um dia Toto decidir seguir sem sua mãe, Fig entenderá, mas por hora elas permanecerão unidas. Talvez Fig e Toto sejam uma das últimas gerações de leopardos registradas, já que seus números só diminuem ano após ano. Se elas juntarem sua força, quem sabe os olhos de cor de jade de Toto contemplem um futuro bom e longínquo. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever. Me conta aqui nos comentários o que achou desse vídeo. Obrigado por assistir, fui!